Te liga, gauchada! Tranquilinho? Eu sou o Léo Gauchão de Apartamento e esse é o nosso primeiro vídeo da nossa playlist do mês Farroupilha. E nesse primeiro vídeo nós vamos falar sobre a história da Revolução Farroupilha. E eu trouxe um convidado louco de especial aqui que entende tudo da história, que é o Ricardo que faz parte lá do CTG Guardiões do Rio Grande. Ricardo, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo aqui e te apresenta para o pessoal aí para a gente conhecer um pouquinho da tua história, tia. Meu nome é Ricardo Soares, sou oficial da Brigada, aposentado. Eu tenho a primeira formação em psicologia e depois, envolvido com tradicionalismo, acampamento Farroupilha, CTG, Quete, Um tempo eu me tornei avaliador cultural da primeira região tradicionalista. E fui me apaixonando, uma coisa que eu já era, mas fui me apaixonando mais ainda pela história e pela tradição gaúcha, que fez, então, em razão disso, eu fazer uma outra formação em história. Ai, que momento. Ricardo, deixa eu te perguntar, então, direto, sem milongas e sem rodeios, qual foi a importância da Revolução Farroupilha na cultura dos gaúchos e por que os gaúchos fizeram a Revolução Farroupilha? A Revolução Farroupilha trouxe mais para a tradição do Rio Grande do Sul do que propriamente toda a cultura. Lógico, ela foi um marco influente na cultura do Rio Grande do Sul, mas ela mexe mais com a tradição, ela mexe mais com essa coisa do gaúcho, do tradicionalismo nosso, que faz, nós temos aí a Semana Farroupilha, o 20 de setembro, que é uma data histórica para nós gaúchos. Mas por que os gaúchos acabaram fazendo essa revolução? Havia um descrédito muito grande por parte da coroa pelo Rio Grande do Sul. Não só a questão do charque, mas uma das coisas, entre tantas, o charque não foi a única coisa que fez os gaúchos fazerem a revolução, mas quer dizer, uma das coisas, por exemplo, São Paulo e Santa Catarina tinham dívidas com o Rio Grande do Sul e a coroa lá simplesmente perdoou as dívidas. Perdoa, então. Aí a gauchada aqui já ficou assim, né? Pô, como é que Como assim? Então, o Rio Grande do Sul era o patinho feio do Império. No Rio Grande do Sul tinha uma ideia de republicanismo, apesar que muitos, eram apoiadores do Império, mas havia, então, alguns participantes da elite que tinham suas ideias republicanas. Então, além de ter essa ideia republicana, tinha a questão da pouca importância que o centro do país dava para o Rio Grande do Sul, e uma das principais razões foi a questão da taxação do charque, que era o principal produto, a principal commodity do Rio Grande do Sul na época, era o charque. E uma das coisas que as elites produziam na época, que era? O próprio Bento Gonçalves era estanceiro, tinha uma charqueada, era produtor de charque. E então essas contrariedades, que os gaúchos tinham com o Rio Grande do Sul, fez que um dia o Bento fosse chamado lá na coroa para se explicar de umas ideias que estavam ocorrendo aqui no Rio Grande do Sul, que já tinha um zum, que o pessoal estava descontente e tal. E o Bento, como coronel da Guarda Nacional que ele era, foi chamado até o Império lá, dar explicação. Ele disse que estava descontente com isso, com aquilo, e que uma das coisas que eles queriam era poder indicar o presidente da província. O Rio Grande do Sul era uma província na época, a província de São Pedro, e chamava-se, então, na época não era governador, era chamado de presidente. Então, o que eles queriam era poder indicar o presidente para que esse pudesse defender as demandas dos gaúchos. Com isso, então, o pessoal lá, não, tudo bem, então vamos... Quem é que tu indica para ser o presidente da província? Ele indicou o Antônio Rodrigues Fernandes Braga, que era, na época, um homem de confiança dos gaúchos. Então, e o Antônio Fernandes Braga, então, ele foi colocado por indicação da coroa como presidente da província do Rio Grande do Sul, então, para defender as ideias, as demandas dos gaúchos. Só que o Fernandes Braga, esse aí, como se diz, ele virou casaca. Ele, em vez de defender
anseios gaúchos, não. Passou a defender mais o Império e se voltou contra os gaúchos. Né? Quer dizer, ele foi colocado lá pelos gaúchos e se voltou contra. Né? Não defendeu, então, os gaúchos. Então, o que acontece com isso? Bom, se nós fomos lá, indicamos um cara para ser o nosso presidente, ser o nosso representante. O cara não fez isso, nós vamos tirar ele na marra agora. O que eles queriam era tirar o Antônio Braga da presidência para botar uma outra pessoa lá para daí esse fosse ser responsável, né, pelas demandas dos farrapos. Mas aí o que acontece? Eles invadem então, Porto Alegre, né, no 20 de setembro, tem a história da Batalha da Ponte da Zena, na noite de 19 para 20 de setembro. O Antônio Braga foge de Porto Alegre, vai para Rio Grande, pega um barco lá e foge para Rio Grande, e de Rio Grande, então, de barco, ele vai para o Rio de Janeiro e chega lá na Coroa, lá no Império, e conta a versão dele dos fatos. E diz aqui que os gaúchos se rebelaram, estão fazendo uma revolução e derrubaram ele do poder, enfim. Ele faz bem maior a história do que, na verdade, era. A Coroa manda, então, tropas para combater a tal da revolução que tinha iniciado aqui no Rio Grande do Sul. Que, na verdade, não era para ser uma revolução. Eles só queriam depor, né, o presidente da província, né, para que botasse uma pessoa lá que realmente respondesse por eles. Então, os acontecimentos posteriores, sim, fez com que, então, a saída dele lá para o Rio de Janeiro, né, essa fofoca toda que ele fez lá, o que era para ser só uma rebelião acabou se transformando, então, numa guerra, na revolução que nós tivemos aí. É verdade que os farroupilhas eram chamados assim por causa que eles tinham as roupas rasgadas? Não. Isso é um mito, isso é uma falácia. Tá? Isso é uma coisinha daquelas coisas, né, que a gente estuda na escola, né, que as crianças ouvem no colégio, que é a parte romantizada, né, da nossa história, mas não, isso aí, assim como tantas outras histórias, mesmo dentro do Rio Grande do Sul, como no Brasil, existem muitas histórias assim, né, isso não é verdade, tá? Até porque o termo farroupilha, ele já existia muito antes, tá, de ter uma ideia de rebelião aqui no Rio Grande do Sul. O termo farroupilha já existia. A revolta farroupilha, ela é de 1835. Em 1832, já existe o Partido Farroupilha, lá no centro do país, não aqui no Rio Grande do Sul. Mas por que farroupilha? Porque como eles tinham as ideias liberais, as ideias dos iluministas, baseados lá nos revoltosos franceses, que os revoltosos franceses, aqueles que fizeram a Revolução Francesa, eram chamados lá pela elite francesa de sans-culottes, em francês quer dizer sem calças, foram os pobres, em termos, que fizeram a Revolução Francesa. E trazendo para a nossa realidade aqui do Brasil, os idealistas republicanos da época, assim como os sans-culottes, os sem calças franceses, começaram a ser chamados pela elite lá do centro do país, lá da Coroa, lá do Rio de Janeiro, de farroupilhas. Isso aí são farrapos, farroupilhas, assim como se fossem pobres, né, que não tivessem nem roupas para usar, né, fazer uma comparação com os sans-culottes. Mas o negócio que eles andavam esfarrapados, não, até porque quem fez a guerra aqui dos farrapos foram as elites, a elite tinha muito dinheiro, eles não precisavam andar esfarrapados, não. E essa independência que foi proclamada pelos farrapos, como é que ela aconteceu, essa independência? E eles eram separatistas? Eles não eram separatistas. Havia alguns idealistas dentro da primeira ideia da Revolução Farroupilha, na primeira ideia de rebelião, havia separatista entre eles, assim como havia republicanos, e assim como havia imperialista. O próprio Bento Gonçalves não era nem separatista e nem republicano. O Bento Gonçalves, ele era um imperialista, ele apoiava o império e não tinha ideia separatista. Quando, então, a rebelião farroupilha se volta, se transforma, né, numa revolução, o que acontece? Em 11 de setembro de 1836, no afã da vitória da Batalha do Ceival, que houve, então, a proclamação da República de Piratini. O Antônio Sousa Neto, que foi um grande comandante,
um grande entusiasta da Revolução, uma grande cabeça, tá, da Revolução Farroupilha. Ele era o comandante das tropas lá em Ceival, em 1836. O Bento estava acampado aqui em Viamão, esperando poder atacar Porto Alegre de novo. Ele não estava lá na Batalha de Ceival. O Antônio Souza Neto, então, ganha a Batalha de Ceival. Uma questão até interessante, o comandante da tropa imperialista, o João Silva Tavares, na hora da refrega, na hora da batalha, quebra o freio do cavalo dele e o cavalo sai em disparada, fugindo daquela batalha ali, porque a batalha de lança, de espada, né, meio corpo a corpo. E o cavalo, com o freio quebrado, assustado, aquilo ali, fugiu, e ele não conseguiu segurar o cavalo dele. O que acontece? A soldadama, vendo o líder deles fugir, pô, o que é? Vão bater retirada, o comandante está fugindo? Ninguém entendeu nada. E eles acabaram se entreverando ali, não sabendo o que fazer, e acabaram batendo em retirada. E eles batendo em retirada, o que acontece? Os farroupilhas vencem a Batalha do Ceival. Os inimigos fugiram, eles venceram. O Antônio Vicente da Fontoura, que era um coronel farroupilha também, que estava lá, ele sim, separatista e republicano, ele entra na cabeça, né, do Souza Neto, no outro dia, e diz, não, mas olha só, ganhamos dos imperialistas e tal, e ele entra na cabeça do Souza Neto, né, no afã daquela vitória, grande vitória que eles tiveram, botaram os imperialistas a correr, os imperialistas muito mais armados, com muito mais gente. O Vicente da Fontoura convence o Neto a proclamar a independência da província do Rio Grande. E o Souza Neto, então, vai no afã da vitória e proclama, em 11 de setembro de 1836, proclama a independência do Rio Grande do Sul, né, e transforma, então, o Rio Grande do Sul numa república. Mas foi por causa disso, foi no afã, numa vitória ali que eles fizeram. Não tinha nada programado para a época. Isso não estava planejado, não. Foi a coisa, foi na hora que aconteceu. E como é que foi a história do Bento Gonçalves ali, que o Bento Gonçalves ele foi capturado e preso, né? E como é que ele conseguiu fugir de lá para o Rio Grande do Sul? Então, quando o Souza Neto proclama, né, a independência da província de São Pedro, né, que era o nome do Rio Grande do Sul na época, o Bento, como eu disse antes, ele estava acampado aqui no Viamão, né, ele fica sabendo, manda lá um próprio, né, de lá, para avisar ele, olha, foi proclamada a província, a República Rio-Grandense, e o senhor foi proclamado presidente. E aí o Bento Gonçalves, né, levanta acampamento e se vai, então, para encontrar o Souza Neto lá, para saber o que estava acontecendo. Eles não estavam nos planos dele proclamar a independência. Ele vem posteando o Rio Jacuí e tem que atravessar, e é época de cheias, né, setembro, como a gente vê agora, muita chuva, né, e a parte melhor que ele encontra para cruzar é perto da ilha do Fanfa. E ele, com as tropas deles, eles atravessam, então, o Rio Jacuí ali na ilha do Fanfa, só que ali o Bento Manuel Ribeiro foi um coronel no início imperialista, depois passou para o lado dos farrapos, depois passou para o lado imperialista de novo. O Bento Manuel Ribeiro estava ali com toda uma tropa, barcos e tudo, esperando os farrapos passarem. Ele já sabia que eles iam passar por ali. Era um lugar que eles iam para passar. Quando ele entrou na Ilha do Fanfa, ele não tinha para onde ir, ele foi atacado pelo Bento Manuel Ribeiro e ainda lutaram ainda por alguns dias por ali, mas não tinha outra maneira do que se entregar. Senão iriam todos ser mortos. Estavam cercados pelas tropas, por barcos e tudo, eles não tinham como fugir daí. E aí eles se entregam, né, muitos farrapos atiram as armas no rio e se entregam para os imperialistas. O que acontece? O Bento é preso naquilo ali e mandado para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro ele tenta fugir. Ele não consegue fugir do Rio de Janeiro, porque o Pedro Boticário, que era um oficial farroupilha também, que estava preso com ele, era muito gordo e não conseguiu fugir. Tá? Não conseguiu passar pelo buraco que eles tinham feito lá para fugir. E o Bento, então, não quis fugir, porque o Pedro Boticário não conseguiu, ele ficou, né, com um amigo dele, não quis fugir. A partir daquela tentativa de fuga, eles são mandados para a Bahia, para o Forte do Mar, mais longe ainda. A grande maioria dos coronéis, os comandantes farroupilhas, faziam parte da maçonaria. E aí, com a ajuda da maçonaria lá na Bahia, o Bento consegue fugir, ele consegue permissão para nadar um dia, porque ele estava lá no Forte do Mar, era um forte numa ilha, lá na Bahia,
ele consegue permissão para nadar, e aí o pessoal deixa ele nadar. Mas, atirar, assim como ele entrou na água, ele era um homem muito forte, e ele foge a nado. Só que já tinha um barco esperando ele, tá? A mando dos irmãos maçons, e esse barco resgata o Bento, leva ele à terra, e ele vai por terra, através de barco, ele vem para Buenos Aires, escondido, ninguém sabia, ele vem para Buenos Aires, e Buenos Aires ele retorna para o Rio Grande do Sul daí, e se integra novamente às tropas farroupilhas aqui, dando continuidade, então, à Revolução. Né? Mas é uma coisa, parece coisa de filme, né? Mas essa aí não foi mito nem nada, isso aí aconteceu mesmo. Foi bem assim que ele conseguiu a fuga dele lá do Forte do Mar, lá na Bahia. E por falar em coisa de filme, Ricardo, deixa eu te perguntar uma coisa. Aquela história dos lanchões lá do Garibaldi, que ele passou por terra, aquilo foi verdade mesmo? Aconteceu aquilo ali? Eles usam uma fazenda de uma irmã do Bento Gonçalves, que ficava à beira do rio Camaquã, e eles vão para lá, o Garibaldi e outros. Então, eles fizeram 2 lanchões lá na fazenda da irmã do Bento, se lançaram ao rio Camaquã, aqueles 2 lanchões, vieram pelo rio Camaquã, pegaram a Lagoa dos Patos, da Lagoa dos Patos pegaram a Lagoa do Casamento, da Lagoa do Casamento entraram no rio Capivari, aquele que a gente passa ali quando vai para a Cidreira, Pinhal, né? O pessoal pesca ali, eles andaram por ali com aqueles lanchões até onde eles não puderam mais. Dali eles lançaram os lanchões em terra. O que o Garibaldi faz? Ele pega os soldados todos, manda a campo para camperiar gado. E lá eles buscam centenas e centenas de cabeças de gado, mandam fazer rodas enormes, de 13 metros de altura, colocam essas rodas, né, nos lanchões, fazendo deles como se fossem barcos, em forma de carreta, e foi muito difícil, tá? E colocaram. Eram 200 juntas de bois, tá? Era muito boi para puxar isso, eram toneladas, uma das carretas pesava 12 toneladas, a outra pesava 18 toneladas. E ali eles seguiram a campo, uma epopeia, é uma coisa que ficou marcado na história do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo, né? Os caras cruzaram os campos, 90 quilômetros, puxando, né, 2 barcos em cima de rodas. E aí o que acontece? Eles vão com isso até o rio Tramandaí, e eles lançam, então, esses barcos até no rio Tramandaí. Do rio Tramandaí eles saem para o mar. Bem ali onde o pessoal pesca sardinha, né? Claro que não existia ponte na época, né? Então a gente tem que lembrar, quando a gente passa por aquela ponte da sardinha ali, Tramandaí, ali que o Garibaldi passou ali com os lanchões dele, entrando ali para o mar, e do mar ele subiu, então, em direção a Santa Catarina. A ideia deles era, então, tomar Santa Catarina para ter uma saída para o mar. Então, é verdade mesmo, os lanchões, as carretas em forma de lancha puxado por bois, campo afora aqui no Rio Grande do Sul. Né? Isso não é mentira, isso é uma epopeia. É uma epopeia heróica, né? É muito heróica. Ô, Ricardo, e foi nesse momento que o Garibaldi conheceu a Anitta, então? O Garibaldi era um Dom Juan. Garibaldi era um namorador muito grande. Ele já tinha deixado uma noiva aqui no Rio Grande do Sul, mas só que lá ele encontra, olhando com a luneta lá, ele encontra a Anitta, Ana Maria de Jesus, que era uma moça, era casada, só que o marido dela meio que tinha abandonado ela tinha 18 anos na época, e o marido já tinha abandonado ela para se juntar aos imperialistas. E aí o Garibaldi vê ela e bota na cabeça que vai conquistar ela, e o que ele consegue mesmo. E, em determinado momento, eles são bem recebidos lá pelos catarinenses, só que depois os imperialistas vêm e atacam com tudo. E a população de Santa Catarina se rebela contra os farrapos nesse momento. Né? E os farrapos, então, são expulsos de Santa Catarina, morreram muitos, de perto de 500 que foram lá, voltaram para onde 50 só. E o Garibaldi tem que fugir também, ele foge e deixa a Anitta. Só que a Anitta, ela realmente, ela merece tudo isso que falam dela, né? É uma mulher de muita fibra, e ela, então, foge de lá e vem se encontrar com ele aqui no Rio Grande do Sul. Bom, Ricardo, deixa eu te perguntar sobre Porongos e sobre Poncho Verde, e se os Garibaldes perderam ou não a guerra. A guerra dos farrapos já estava meio que dando água, e houve, então, o quê? Um acordo entre os farroupilhas imperialistas
para terminar a guerra. Alguns dizem que os farrapos perderam a guerra, outros dizem que os imperialistas perderam a guerra, e outros dizem que, na verdade, houve um tratado de paz. Na minha opinião, o que houve foi um acordo de paz entre eles. Por quê? Houve condições de um lado, houve condições do outro, né? Algumas foram aceitas, outras não foram aceitas, e houve, então, esse acordo, tanto que os oficiais farrapos, exceto os generais, todos ficaram com as suas patentes dentro do exército imperial, muitos ganharam dinheiro, o império pagou para eles. O que houve, na verdade, foi um acordo de paz. Muito já se pesquisou, escreveu e discutiu a respeito da Revolução Farroupilha. E, com certeza, muito se vai ainda se discutir e escrever sobre o fato heróico. A história, não existe verdade histórica. Uma coisa que eu gostaria de dizer aqui, isso é uma fala de um senador americano, que diz, numa guerra, a primeira vítima é a verdade. Então, o que se discute hoje, o que se diz que é verdade hoje, pode não ser amanhã. Mas vamos continuar pesquisando, vamos continuar estudando, que a gente vai descobrir mais coisas por aí. Léo, é isso aí. Ricardo, muito obrigado então pela tua participação, e esse foi o nosso primeiro vídeo da nossa playlist do mês Farroupilha. Acompanhe aqui no nosso canal que durante toda a semana a gente vai estar lançando um vídeo novo falando de um assunto diferente. Feito, Carreto, tamo junto, valeu!